Finalmente, Moana 2 foi lançada, e o filme está recebendo críticas mistas. Alguns fãs dizem que é muito ruim, enquanto outros acham que é decente. Mas quem está certo? Vamos descobrir. Hoje no Charlietales, faremos uma análise dos pontos positivos e negativos do filme, e tiraremos conclusões no final. Como sempre, aviso que este vídeo contém spoilers, então estão avisados. Prontos? Vamos começar. Meu primeiro ponto positivo é a maturidade da história. Moana 2 nos conta uma história que se passa 3 anos após o primeiro filme. Moana já não é mais uma adolescente, agora é uma mulher de 19 anos e é respeitada por todo o vilarejo. Esse detalhe muda a perspectiva da história, pois nos apresenta uma protagonista mais madura, e a narrativa aproveita isso para trazer mais seriedade aos eventos. A trama nos conta que muitos anos atrás, um deus chamado Nalo criou uma maldição para separar os povos do mar. Com essa maldição ativa, as ilhas não podem se comunicar entre si. Se a maldição não for quebrada, o povo de Motonui será inevitavelmente extinto. Assim, Moana mais uma vez precisa embarcar em uma jornada para salvar seu povo. À primeira vista, a trama é semelhante à do primeiro filme, mas o diretor aborda a história de forma diferente. Desta vez, Moana é adulta, e isso a faz enfrentar esse desafio de forma distinta. Agora, ela sente medo do desconhecido e teme o risco de perder sua família. Desde o início, o filme deixa claro que essa missão tem grandes chances de fracassar, e se isso acontecer, ela pode morrer. Não estou dizendo que no primeiro filme não houve perigos. Evidentemente, Moana esteve à beira da morte várias vezes naquela história. No entanto, naquela época, ela era uma jovem que agia impulsivamente, não tinha plena consciência do perigo ou das possíveis consequências. Ela queria salvar seu povo, mas no fundo, começou sua aventura por si mesma. Ela tinha o desejo de sair da ilha, fez isso por ela. O primeiro filme era bastante divertido, justamente porque se baseava totalmente nessa ideia juvenil. Por outro lado, em Moana 2, a protagonista é pressionada por suas responsabilidades. Desta vez, ela não viaja pelo desejo de aventura, mas porque todos contam com ela. O vilarejo inteiro deposita sua fé em Moana. Não há mais ninguém capaz de salvá-los. Em Moana 2, há vários momentos que nos lembram do risco da missão. Por exemplo, no meio do filme, um dos amigos de Moana quase morre, e Moana se sente culpada por isso, já que é a capitã. O filme nos mostra o ápice dessa ideia no final. Na batalha final, Moana se sacrifica para salvar a ilha de Motufetu. Ela literalmente aceita morrer para cumprir sua missão. Isso nos mostra o quanto a personagem amadureceu. Lembremos que o maior medo de Moana era nunca mais ver sua família. E mesmo assim, ela aceitou sua morte para concluir a missão. Ambos os filmes têm a mesma ideia base, mas a abordagem é diferente, e isso é perceptível. Acredito que este seja o ponto mais forte do filme. Infelizmente, essa ideia é frequentemente apagada, porque a história constantemente insere comédia na tela. Se tivessem focado completamente na maturidade de Moana, o filme provavelmente teria sido melhor. Agora vamos aos meus pontos negativos da história. Meu primeiro ponto negativo são os personagens secundários. Este filme apresenta uma diferença em relação à primeira história. Desta vez, Moana embarca em uma aventura acompanhada por um grupo de novos amigos. O amigo musculoso, a engenheira e o velho rabugento. Esses três são apresentados como apoio para a missão. A ideia inicialmente me pareceu boa. Faz muito sentido mudar a fórmula do filme anterior. Sem esses personagens, Moana 2 seria uma cópia do primeiro filme, com Moana e Maui resolvendo a trama sozinhos. Usar esses personagens para variar a fórmula era uma boa ideia, mas a execução é bastante medíocre. Esses personagens mal ajudam em algo. O filme não lhes dá tempo para brilhar, e eles não têm arco de desenvolvimento. O musculoso começa como um fã de Maui, e termina a história do mesmo jeito. Não muda em nada. A engenheira começa a história como uma mulher capaz de criar e segura de si mesma, e termina a história da mesma forma. O velho é um caso especial. Ele começa como um personagem rabugento e depois se torna mais alegre. Tudo bem, mas esse desenvolvimento praticamente não teve razão de ser. Algumas músicas tocaram e ele começou a sorrir. Fim. Não sabemos de onde veio sua amargura inicial ou por que agora ele está feliz. Simplesmente podemos pensar que ele foi contagiado pela alegria. Em termos de utilidade na aventura, todos parecem incompetentes. A única que se destacou foi a engenheira. Na batalha final, ela ajudou quando o barco de Moana foi destruído. Esta garota
garota criou imediatamente uma nova versão do barco, capaz de alcançar grandes velocidades. Aqui, ela realmente contribuiu muito, mas é quase a única cena em que brilhou. Se não fosse por isso, seria um personagem tão inútil quanto os outros. Na maior parte do filme, os três apenas se atrapalham e fogem. Não há desenvolvimento de personagens. Sabe-se há algum tempo que este filme na verdade seria uma série para o Disney Plus. E a verdade é que isso é evidente. Isso é muito claro. É evidente que essa história foi pensada para durar mais. Se fosse uma série, teriam vários episódios para desenvolver melhor esses personagens secundários. Mas ao ser adaptada para o formato de filme, o tempo se tornou limitado e muita coisa precisou ser cortada. Isso é muito evidente nos personagens secundários, que acabaram vazios e praticamente servem de enfeite. É uma pena, pois era uma excelente ideia. Isso nos leva ao segundo ponto negativo. O segundo ponto negativo é a fraqueza do roteiro. O roteiro de Moana 2 tem muitos pontos fracos e está repleto de ideias que não foram bem executadas ou que parecem incompletas. Por exemplo, na luta final, Maui perde seus tatuagens e poderes enquanto luta contra Nalo. No entanto, segundos depois, ele os recupera. Para que tirar seus poderes se iriam devolvê-los tão rapidamente? A ideia de Maui perder seus poderes é boa. É, de fato, um sacrifício significativo, mas acaba parecendo completamente inútil por não ter duração. Além disso, o filme não prepara o terreno para este grande momento. Ele simplesmente acontece do nada. O que quero dizer com preparar o terreno? Para explicar melhor, vamos analisar o primeiro filme. Em Moana 1, também usaram o recurso de Maui, perdendo seus poderes, mas lá isso foi muito melhor trabalhado. Na primeira metade do filme, mostraram como Maui se sentia inútil sem seu anzol mágico. No meio da história, o anzol quase se quebrou, e Maui literalmente disse: "Sem meu anzol, eu não sou nada." O filme deixou claro que Maui não se sentia importante sem seus poderes. Essa ideia preparou o terreno para o grande final, quando Maui sacrificou seu anzol para deter TK e salvar Moana. Que bem escrito foi isso. Maui era um homem que só queria recuperar seu poder de semideus, mas no final estava disposto a sacrificar tudo por sua única amiga. Uma mensagem poderosa e bem desenvolvida. Em Moana 2, isso não acontece. O personagem não tem um arco de desenvolvimento próprio. Nunca nos dão uma preparação para o grande sacrifício final. A ideia de Maui perdendo seus poderes é repetida do primeiro filme, mas é executada de forma inferior. Mais uma vez, fica evidente que o filme foi originalmente pensado para ser uma série. É provável que Maui tivesse um arco de personagem que precisou ser cortado na adaptação para os cinemas. Além disso, a história nem sequer tem um grande vilão. O filme nos apresenta Nalo, o deus das tempestades, um vilão interessante, mas que nunca aparece na tela. Ele não é o verdadeiro inimigo da história, e isso fica evidente. Moana e seus amigos lutam contra a maldição de Nalo, não contra ele. Isso é extremamente decepcionante. Um filme medíocre pode ser salvo por um grande vilão, mas um filme medíocre sem um vilão impactante não tem defesa. Entendo que estão guardando Nalo para Moana 3, mas isso tira todo o interesse de Moana 2. A Tempestade de Nalo poderia ter sido um vilão suficiente para uma série, mas para um filme é decepcionante. Conclusão: Moana 2 é um filme divertido. Serve para passar o tempo, e se você deseja ver uma nova aventura de Moana, este filme cumpre essa função. Mas sendo honesto, a história é medíocre e falha constantemente. É evidente que era uma série que foi cortada para se tornar um filme. O roteiro tem muitos pontos fracos e não há como escondê-los. Não é um filme que eu possa recomendar. E é isso por hoje. Se você gostou do vídeo, me ajudaria muito deixando um like. Seria lendário. Além disso, não esqueça de se inscrever para ver mais vídeos como este. Obrigado por me ouvir. Meu nome é Charlie e nos vemos no futuro.